Fui expulsa da minha casa pela minha nora e trouxe a família dela. Um dia depois, vendi a casa por trás das costas dela. A campainha tocou quando eu ainda estava tirando os sapatos. 3 malas grandes estavam no meio da sala. Um par de sapatos masculinos gastos, uma bolsa de crochê no sofá e o cheiro de perfume barato no ar. Eles chegaram mais cedo, disse minha nora com um sorriso que tentava parecer casual. O coração acelerou. Subi as escadas devagar. A porta do meu quarto estava aberta. Minha cama não estava mais lá. No lugar, um colchão inflável e um tapete floral que eu nunca tinha visto. Achamos melhor assim. Meus pais são mais velhos, têm problema na coluna. O seu quarto é mais arejado. Ela dizia isso mexendo no celular, como quem comenta a previsão do tempo. Meu filho, Daniel, apareceu no corredor com uma cara tensa. Olhou para mim, depois desviou o olhar. Vai ser só por um tempo, mãe. Nem pediu. Informou. Voltei para o andar de baixo sem dizer nada. Peguei uma xícara. O café estava frio. Minha caneca favorita, aquela com meu nome pintado à mão, estava cheia de lápis. Sentei na pontinha do sofá. Ninguém me olhou. Eles riam, se acomodavam, discutiam onde ficaria a nova TV dos pais dela. Eu não chorei. Não gritei. Só fiquei em silêncio. Mas naquele instante, uma frase atravessou minha mente como um raio. Eles acham que me tiraram da história, mas mal sabem que quem escreveu essa casa fui eu. E naquele silêncio, eu já tinha tomado minha decisão. Se essa história já te prendeu nos primeiros segundos, se prepara, porque o que vem a seguir vai mexer com você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e entra para nossa comunidade de histórias que ninguém tem coragem de contar. Meu nome é Catarina Duarte, 64 anos, viúva, ex-enfermeira de hospital público por quase 4 décadas. A maioria das pessoas me define por isso. Aquela mulher forte que criou o filho sozinha depois do acidente do marido. E sim, eu sou essa mulher. Mas também sou muito mais do que isso. Passei a maior parte da vida sem me escutar. Minha rotina era feita de turnos noturnos, plantões virando o dia e as costas doendo antes mesmo das 6 da manhã. E mesmo exausta, ainda arrumava tempo para levar o Daniel na escola, preparar comida e ajudar com a lição. Nunca reclamei. Quer dizer, talvez internamente, mas em voz alta, jamais. Sempre achei que ser mãe era isso: doar, acolher, aguentar. Daniel era um menino doce, sensível, inteligente. Sempre que via meu uniforme sujo ou os olhos cansados, dizia baixinho: "Um dia vou te dar uma casa linda, mãe." Mal sabia ele que aquela casa linda fui eu quem pagou, com suor, com cortes no pé por andar descalça no hospital, com noites em claro enquanto ele dormia tranquilo. Quando Daniel casou com Amanda, sua namorada da faculdade, eu sorri. Fiz vestido novo. Comprei um presente caro. Fiz questão de mostrar que aceitava a nova fase dele. Eu queria que desse certo, mesmo com o incômodo que Amanda sempre me provocou. Ela era educada demais, polida demais. Daquelas pessoas que sorriem sem mexer os olhos. Ainda assim, quando eles pediram para morar comigo por um tempo, aceitei sem hesitar. A casa era grande, Daniel estava apertado de grana, Amanda tinha acabado de sair do emprego. E eu pensava, família é isso, a gente se ajuda. Assumi as compras, a limpeza, os almoços. Vi isso como algo natural. Era o mínimo que eu podia fazer, certo? Mas aos poucos, algo foi mudando. O tom de voz de Amanda ficou mais direto. Daniel começou a se ausentar mais. As decisões da casa passaram a ser feitas sem me consultar. Até o café começou a ter gosto de descaso. Mesmo assim, eu resistia. Achava que era só uma fase, que logo tudo voltaria ao lugar. O que eu não sabia é que o lugar que eles tinham reservado para mim era o de quem cede tudo e ainda agradece por ficar num canto. E foi ali, entre o som abafado das malas sendo abertas e o eco da minha própria invisibilidade, que percebi. Eu estava cercada por paredes que eu mesma apaguei, mas me sentia como quem invadiu. E essa sensação ia acabar, porque a mulher que eles achavam que podiam apagar ainda tinha fósforo e memória. Eu nunca quis muito. Não desejei joias, viagens, nem elogios em público. Só queria espaço.
E não estou falando de metros quadrados. Estou falando de lugar. Um lugar no olhar do meu filho. Um lugar na mesa da casa que eu paguei. Um lugar que não fosse condicional, nem provisório, nem dependente da boa vontade de ninguém. A primeira vez que percebi que esse lugar estava sumindo foi num almoço de domingo. Fiz estrogonofe, como Daniel sempre gostou. Amanda deu uma garfada, engoliu seco e soltou. A gente está tentando evitar creme de leite agora. Engorda demais. Não foi o comentário. Foi o olhar depois. Um daqueles olhares que dizem tudo sem dizer nada. Como se de repente até o meu tempero tivesse virado um problema. Daniel não disse nada. Só continuou comendo devagar, os olhos fixos no celular. Eu sorri, porque aprendi a sorrir para evitar desabamentos. Mas naquele dia, enquanto lavava os pratos, a água escorrendo sobre os dedos enrugados, uma pergunta me atravessou. Por que estou me sentindo como uma hóspede na minha própria casa? A resposta veio semanas depois, na forma de pequenas exclusões, decisões tomadas sem mim, presentes comprados para os pais dela, silêncios quando eu entrava no cômodo, até o café. Amanda começou a comprar uma marca diferente, mais forte. Esse é o que os meus pais preferem, ela disse. E foi aí que percebi. Eles estavam preparando o terreno, testando os limites, acomodando novas peças no tabuleiro, e eu era a que podia ser retirada sem causar muito alarde. Eu não queria causar briga, não queria cena, mas queria existir. Queria que, ao menos uma vez, Daniel me olhasse com os olhos que usava quando era criança. Aqueles olhos que diziam, você é minha base, minha referência. Queria ouvir um obrigado, um você faz falta, ou até mesmo um sem você a casa não funciona. Mas isso nunca veio. Veio o contrário. Vieram as frases pontiagudas de Amanda. Você já viveu tanto, agora é hora de descansar. Meus pais são mais frágeis, precisam de mais conforto. A senhora entende, né? A última me doeu como uma lâmina. Entendo? Entendo que estão me empurrando para fora, com tapinhas nos ombros e sorrisos de plástico? Eu queria gritar, mas engoli a voz, como tantas outras vezes. Até que chegou a noite em que escutei o que não devia. Amanda no telefone, rindo, dizendo, daqui a pouco essa casa é nossa, ela tá cansada, vai acabar pedindo para sair. Foi ali que o desejo mudou. Deixou de ser sobre reconhecimento, passou a ser sobre justiça. Não queria mais flores no Dia das Mães, nem mensagens vazias no grupo da família. Queria que sentissem o peso do que fizeram. Queria que entendessem o gosto do desprezo. Aquele gosto metálico que me acompanhava toda vez que era ignorada, silenciada, substituída. E, principalmente, queria que soubessem que subestimar uma mulher que passou a vida se doando é um erro fatal. Eu não sou santa. Tenho mágoas, sim. Tenho feridas que ainda ardem. Mas também tenho clareza. E um documento guardado numa pasta azul no fundo do armário. A escritura da casa. Inteiramente no meu nome. Por que nunca mencionei isso antes? Porque eu achava que nunca precisaria. Achava que respeito não precisava de lembrete legal. Que gratidão era coisa que vinha do coração, não da papelada. Mas pelo visto, algumas pessoas só aprendem quando a lição vem acompanhada de carimbo e assinatura. Meu desejo agora era simples. Mostrar que a mulher que eles trataram como invisível era a dona de tudo aquilo que eles tomavam como garantido. E que, se eu quisesse, podia vender, fechar a porta e deixá-los do lado de fora, porque o lugar que eu queria não era mais ao lado deles, era ao lado de mim mesma. Finalmente. Naquele dia, tudo parecia igual. Sol entrando pelas janelas, o som da chaleira no fogão e Amanda no sofá, com os pés apoiados na mesa de centro, rindo de algo no celular. Eu estava voltando do mercado. Sacolas cheias, ombros doendo. Você trouxe feijão? Meus pais só comem o preto, não o carioca. Ela nem levantou os olhos da tela. Balancei a cabeça e fui guardar as compras. No corredor, encontrei Daniel. Tentou sorrir, mas desviou o olhar. A gente precisa conversar depois, mãe. Minha respiração travou por um instante, mas assenti, como sempre. Quando terminei de guardar tudo, fui para meu quarto, ali onde ainda restava uma parte de mim. Abri a gaveta de baixo do criado mudo e puxei um envelope esquecido. Era do antigo patrão do meu marido, Ernesto Rocha.
Recebi semanas antes, mas ainda não tinha lido com atenção. Estava escrito à mão. Caprichado. Sentei na cama. Minhas mãos tremiam um pouco. Desdobrei a carta. Li linha por linha. No final, uma frase me fez parar. Cumprindo o desejo de meu grande amigo Eduardo Duarte, deixo registrada a transferência de 35% das ações da empresa em seu nome, além de uma compensação devida por serviços não pagos nos últimos anos. Meus olhos correram para a última página. Ali estava: assinatura, carimbo, valor. Uma quantia que eu nunca imaginei ver na vida. Eu fiquei imóvel. O mundo lá fora continuava. Risadas, passos, vozes. Mas dentro do meu quarto, silêncio. E uma decisão começando a se formar. Naquela noite, a conversa veio. No jantar. Amanda esperou Daniel terminar o primeiro prato. Depois, soltou: Mãe, a gente pensou, talvez fosse bom você visitar sua irmã por uns tempos, lá em Petrópolis. Olhei para o prato. Não respondi. Daniel pigarreou: Só por um tempo, mãe. É só que, agora com meus sogros aqui, está ficando meio apertado. Você sabe, né? Eu ergui os olhos devagar. Amanda forçava um sorriso. Seria bom para você também. Respirar novos ares. Descansar. Descansar. Era isso que diziam para quem estavam tentando apagar. A senhora sempre fala da casa da sua irmã, que lá tem flores, que é calmo. Ela falava como se estivesse me vendendo um cruzeiro. Eu empurrei o prato. Levantei da mesa. Daniel ficou calado. Amanda mordeu o lábio, mas não se mexeu. Fui até meu quarto e fechei a porta devagar. A pasta azul ainda estava lá, debaixo da segunda gaveta. Dentro dela, a escritura da casa, com o meu nome, só o meu. Sentei na beira da cama com o envelope do Ernesto ainda na mão. Na parte de trás, havia um número de telefone escrito à caneta. Na manhã seguinte, liguei. Bom dia, sou Catarina Duarte. Recebi um documento do senhor Ernesto Rocha. Do outro lado da linha, uma voz educada. Ah, claro, dona Catarina. O senhor Ernesto falou muito da senhora e do seu marido. Podemos agendar uma visita para formalizar tudo. Formalizar tudo. Palavras simples, mas que, naquela manhã, soaram como uma trombeta. Peguei minha bolsa, o documento, e fui direto ao cartório. Não avisei ninguém. Não pedi permissão. A atendente confirmou tudo com poucos cliques. Sim, dona Catarina. A casa está registrada apenas em seu nome. Escritura lavrada há 19 anos. Assinei onde mandaram. Guardei as cópias. Voltei para casa com passos firmes. Amanda estava deitada na rede da varanda. Daniel, no computador. Ninguém notou minha chegada. Guardei os papéis com cuidado. Depois fui até a estante, peguei meu caderno de anotações antigas e escrevi 4 palavras. Chamar corretora esta semana. O telefone tocou horas depois. Era minha amiga Joana, corretora de imóveis. Ainda está querendo vender aquele imóvel em que ninguém te valoriza? Ela riu. Eu também. Estou. E agora é para valer. Você vai avisar antes? Não, porque naquele momento eu já sabia. Se eles me queriam fora, seriam os primeiros a sair. Não com gritos, nem com brigas. Com documentos. E portas se fechando atrás deles. O dia começou com o cheiro de bacon queimado. Levantei mais tarde que o normal. Meus pés doíam e a cabeça parecia cheia de neblina. Quando cheguei à cozinha, Amanda já estava de avental, com uma expressão de quem fazia um grande sacrifício. Bom dia, murmurei, tentando soar leve. Ela olhou por cima do ombro. Ah, bom dia. Achei que ia dormir o dia inteiro. O comentário veio seco e ficou no ar, como cheiro de coisa estragada. Daniel estava sentado à mesa mexendo no celular. Nem levantou a cabeça. Vocês estão com fome? Eu faço um café? Ofereci puxando a cadeira. Amanda riu de lado. Já fizemos. E comemos. Ah, tá. Sentei assim mesmo. Peguei a xícara ainda morna. Era da coleção nova dela. Um jogo colorido que substituíra discretamente os meus antigos. Meus pratos, minhas canecas, minha mesa, tudo parecia emprestado agora. Você viu o grupo da família, mãe? Daniel perguntou sem me olhar. Ainda não. Amanda postou fotos do jantar de ontem. Todo mundo comentou. Que bom! Só que muita gente perguntou se você estava doente, porque você não aparece em nenhuma. Amanda fingiu surpresa. Ah,
Sério? Nossa, foi sem querer. É que você estava tão quieta ontem. Aquela frase, tão quieta, me atravessou. Eu não estava quieta. Eu estava invisível. Tinha feito o arroz, lavado a louça, arrumado a mesa e não apareci nem numa foto. Mas engoli. Engoli mais essa. Aliás, ela continuou, a gente queria conversar sobre o quarto de cima. O que tem? Meus pais, eles estão tendo dificuldades para subir e descer a escada toda hora. E, sinceramente, o colchão ali não tá ajudando. Fiquei parada. Você quer mudar eles de quarto? Sim, para aquele da frente. É maior, tem mais luz, fica perto do banheiro. Melhor pro reumatismo do meu pai. Mas aquele é o meu quarto. Silêncio. Daniel pigarreou. Mãe, a gente sabe, mas é só por um tempo. Você pode ficar na parte de baixo. É só adaptar. Aquela salinha pode virar um quarto confortável, né? Quase ri. Quase. Mas o que saiu foi uma respiração profunda. E o gosto do desprezo na boca. Amanda se apressou em explicar. Olha, ninguém quer te tirar de nada. Só estamos tentando equilibrar o conforto para todos, sabe? Você sempre diz que quer paz. Paz não é ser empurrada para fora do próprio quarto. Não é empurrar, é redistribuir. Redistribuir o quê? O espaço, o afeto, a importância? Catarina, não complica. Ah, eu complico? Daniel finalmente largou o celular. Mãe, por favor, isso é desnecessário. A gente só quer te incluir de forma funcional. Funcional. Essa palavra explodiu por dentro. Eu não era mais mãe. Eu era função. Eu era peça. Eu era logística. Levantei da mesa devagar. A xícara tremeu na minha mão. Tudo bem. Façam o que acharem melhor. Daniel sorriu aliviado. Obrigado, mãe. Sabia que você ia entender. Naquela tarde, fui realocada. Meus livros, fotos, colchas, tudo empilhado em caixas improvisadas. Minha cadeira de leitura foi colocada no corredor. Minhas roupas, dobradas às pressas, amassadas. A salinha, que virou meu novo quarto, tinha cheiro de mofo e nenhuma janela decente. Amanda me deu um abajur velho. É só até eles se ajeitarem. Daniel passou pelo corredor. Olhou de relance. Tá confortável aí, mãe? Assenti com a cabeça. Ele nem esperou resposta. No fim do dia, escutei a risada dos pais dela ecoando no andar de cima. E o barulho dos móveis sendo arrastados. Meus móveis, minha cama, meu armário e eu, com um cobertor fino num sofá-cama que fazia barulho a cada suspiro. Naquela noite, Amanda passou pelo meu novo quarto. Segurava uma bandeja com 2 xícaras de chá. Levei um para minha mãe. Ela adora camomila. Ah, não fiz para a senhora porque achei que já estivesse dormindo. A luz apagou antes que eu respondesse. Fiquei deitada, com os olhos abertos no escuro. As costas doendo. O coração mudo. Eu não chorei. Não ali. Não na frente deles. Mas algo desceu pela garganta. Algo mais pesado que lágrimas. Não era só dor. Era vergonha. A vergonha de ter aceitado tanto. Por tanto tempo. A vergonha de ter me tornado visita. Na casa que eu construí. Fechei a porta com cuidado, como se o mínimo barulho pudesse fazer tudo desmoronar de vez. A maçaneta estava frouxa, os rodapés lascados. Aquele quarto, ou melhor, depósito improvisado, era onde guardávamos entulho. Agora era meu novo espaço. Me sentei na beirada do sofá-cama. Ele afundou como um aviso. Meu quadril afundava mais do que devia, como se até o estofado me rejeitasse. Respirei fundo. Tentei me convencer de que era temporário, mas as palavras de Amanda ecoavam como uma sentença. Redistribuir o conforto, como se eu fosse um móvel que já não cabia, como se eu fosse uma planta que só serve se estiver no canto certo. A verdade é que eu sempre me encaixei. Me encaixei nas ausências, nos silêncios do Daniel adolescente, nas contas que vinham atrasadas, na falta de um abraço, na escassez de reconhecimento. Me encaixei por instinto, por amor, mas também por medo, porque tinha medo de causar desconforto, de ser o problema, de parecer ingrata. E ali estava eu, recolhida num quarto sem luz, com uma coberta fina e o som abafado de risos no andar de cima. Risos que vinham do meu colchão,
do meu travesseiro, da minha antiga vida. Peguei o álbum de fotos da gaveta onde escondi o envelope do cartório. Comecei a folhear. Primeira página. Daniel aos 3 anos. Banho de mangueira no quintal. Rindo, com as mãos gordinhas levantadas. Segunda página. Ele dormindo no meu colo no hospital, com soro no braço. Eu usando o uniforme branco manchado, os olhos vermelhos, mas ainda sorrindo para a câmera. Terceira página. Meu marido, Eduardo, com Daniel no colo, ambos usando toucas de lã vermelhas. 2 invernos antes do acidente. Fechei o álbum. Eu fui tudo para eles. Mãe, pai, enfermeira, cozinheira, psicóloga, guarda-costas. E agora? Agora, Amanda me oferecia camomila como um favor. E meu filho perguntava se o depósito mofado era confortável. Me levantei. Fui até a sacola onde tinha escondido a pasta azul. Aquela pasta era meu último bastião de dignidade. Sentei no chão, cruzando as pernas como uma menina perdida. Abri. Puxei os papéis. Toquei cada documento como quem acaricia uma arma carregada. A escritura da casa. No meu nome. Somente no meu nome. O testamento do Ernesto, formalizado em cartório. O valor impresso na última folha ainda me deixava sem ar. Guardei tudo de novo. Mas agora, com uma convicção diferente. Aquilo não era mais um arquivo. Era munição. No escuro, uma pergunta sussurrou dentro de mim. É isso que você virou, Catarina? Uma hóspede tolerada? Uma idosa discreta? Um incômodo bem-educado? A resposta subiu como febre. Não, eu não ia morrer aos poucos naquela casa. Me recusei a ser enterrada viva num cômodo esquecido. Me recusei a virar um peso. E naquele instante, minha dor virou cálculo. Minha mágoa virou plano. Porque o que fizeram comigo não foi um acidente. Foi escolha. Escolheram me apagar, me reposicionar, me reduzir. Mas se esqueceram de algo fundamental. Ninguém sobrevive a uma vida como a minha, sem aprender a esperar. Eu esperei 40 anos para respirar em paz. Posso esperar mais 40 dias para virar esse jogo. Na manhã seguinte, me vesti devagar. Roupa neutra, cabelo preso, peguei a pasta. Coloquei dentro da bolsa com zíper. Saí sem fazer barulho. Fui até a padaria da esquina. Pedi um café. Sentei no fundo, onde ninguém olha. Peguei o celular. Liguei para Joana, minha amiga corretora. Oi, Joana. Preciso marcar uma avaliação da casa. Finalmente decidiu? Decidi. Vai contar para eles? Não, ainda não. Primeiro, vou limpar as migalhas que deixaram em cima da minha dignidade. Ela riu, mas havia respeito no riso. Vou agendar uma visita com o comprador que está procurando imóvel na região. Pode trazer. Quanto antes, melhor. Desliguei. Voltei para casa sem pressa. Amanda e os pais estavam vendo televisão. Daniel no telefone, rindo. Ninguém perguntou onde eu fui. Ninguém notou que algo estava diferente. Mas eu sabia. Sabia que o silêncio de agora era só a superfície. Que por baixo, um furacão estava se formando. E ele tinha nome, tinha escritura, tinha CPF. E, acima de tudo, tinha limites. Os meus. Se alguma parte dessa história te fez lembrar de alguém ou de você mesma, respira fundo e comenta aqui. Eu já senti isso. Seu desabafo pode tocar outras pessoas. E se tá doendo, curte esse vídeo como quem aperta uma mão no escuro. Estamos juntas. Naquela sexta-feira, o sol nascia dourado atrás das janelas da cozinha. O cheiro de pão esquentava a casa, mas não disfarçava o frio que crescia dentro de mim. Amanda e os pais conversavam alto na sala, discutindo sobre colocar uma rede nova no quarto deles. Daniel ria de alguma piada. Pareciam turistas num hotel confortável. Eu, sentada à mesa com minha xícara, não era convidada. Era invisível. Mas minha mente estava a quilômetros dali. Na tarde anterior, Joana me ligou com a voz animada. Catarina, encontrei o comprador certo. Jovem, recém-casado, procura uma casa grande para começar a vida. Está disposto a pagar à vista. E a visita? Perguntei fingindo desinteresse. Domingo, às 10 da manhã, sem atraso. Ele quer decidir rápido. Sorri em silêncio, como quem antecipa o som de uma porta se fechando. Agora, sentada à mesa do café, pensei em tudo o que estava prestes a acontecer.
Meus olhos percorreram a sala. Os quadros que comprei na feira de artesanato, os móveis escolhidos a dedo com Eduardo, o tapete persa que levei anos para pagar. E ali estavam eles, sentados como donos. Não sabiam que estavam prestes a ser convidados a sair. Subi devagar para meu antigo quarto. O quarto deles agora. Bati uma vez por educação. Amanda abriu a porta com um sorriso ensaiado. Oi, Catarina. Precisava de alguma coisa? Só queria pegar minhas roupas de inverno. Deixei na última gaveta. Ela hesitou. Depois deu espaço com um gesto. Entrei. Meu quarto, ou o que restava dele. A colcha era outra. As cortinas, trocadas. Minhas plantas haviam sumido. No lugar, bibelôs de porcelana e um difusor aromático com cheiro de eucalipto. O velho guarda-roupa ainda estava lá. Abri a última gaveta. Minhas roupas estavam jogadas, emboladas, como se fossem de um desconhecido. Peguei algumas peças, dobrei com calma. Amanda me observava em silêncio. Se precisar de ajuda com alguma coisa, é só avisar, tá? Claro. Desci as escadas carregando o peso do que já foi meu. Passei pela sala sem dizer palavra. Eles continuaram rindo. Acharam que minha resignação era cansaço, mas era estratégia. Passei o sábado organizando meus documentos. Verifiquei as certidões, os registros no cartório, o histórico da casa. Joana me ligou novamente. Está tudo certo. Domingo, às 10. Ele quer ver cada cômodo. Vai ver, com calma. À noite, Daniel veio até a cozinha, onde eu preparava um chá. Mãe, você tá bem? Parece distante. Olhei para ele. Meu filho, aquele que um dia prometeu nunca me deixar sozinha. Tô bem, filho, só cansada. Ele assentiu, aliviado com a resposta curta, porque no fundo temia a conversa longa. A Amanda comentou de fazer umas mudanças aqui embaixo também. Talvez um armário novo na sala. Ela quer deixar tudo mais moderno. A cada palavra, uma sentença. Era como ouvir a reforma de uma vida, onde eu não fazia parte da planta. Faz o que quiserem, Daniel. Você é generosa demais, mãe. Por isso que a gente te ama tanto. Por isso que nos aproveitamos tanto, pensei. Mas sorri. Na manhã de domingo, acordei antes de todos. Preparei café. Abri as janelas. O sol invadia os cômodos com uma luz quente, quase simbólica. Às 9h55, a campainha tocou. Fui eu quem abriu. Joana estava impecável. Ao lado dela, um jovem casal, Mariana e Lucas, mãos dadas, olhos brilhando. Bom dia, dona Catarina. Podemos? Claro. Entrem. Amanda surgiu no topo da escada, confusa. Oi, quem são? Joana respondeu com naturalidade. Sou Joana Costa, corretora. Viemos ver a casa. A senhora Catarina agendou a visita. Ver a... casa? Amanda riu, nervosa. Deve ter algum engano. Daniel apareceu, sonolento. Mãe? Que casa? Joana sacou a pasta, entregou um papel. Escritura registrada no nome exclusivo da senhora Catarina Duarte, sem pendências, sem hipoteca, com autorização de venda registrada em cartório. Amanda ficou pálida. Daniel empalideceu mais ainda. Vocês estão vendendo nossa casa? Não, respondi. Estou vendendo a minha casa. O silêncio que caiu foi mais alto do que qualquer grito. Mariana, a jovem interessada, sorriu tímida. Podemos ver os quartos? Assenti. Enquanto eles subiam as escadas, Daniel ainda tentava processar. Mãe, o que você está fazendo? Você disse que a casa estava apertada, que era só por um tempo. Então, eu resolvi facilitar. Amanda cruzou os braços, os olhos úmidos. Isso é uma traição. Não, Amanda. Traição é tomar o que não é seu e chamar de redistribuição. Ela abriu a boca, mas Joana a interrompeu com um sorriso profissional. Vamos precisar de acesso a todos os cômodos. O casal está bastante interessado e deve fazer uma proposta ainda hoje. Eu me afastei devagar. Sentei no sofá. Peguei minha xícara. E pela primeira vez em semanas, o café tinha gosto. Gosto de liberdade. Gosto de volta por cima. E aquele era só o começo. A visita terminou por volta das 11. Joana e o casal saíram agradecendo, encantados com o espaço, o pé direito alto, a claridade. Mariana até comentou sobre como já se via ali com os filhos correndo pela casa.
Amanda desceu as escadas com o rosto sem cor. Daniel vinha atrás, arrastando os pés como se tivesse envelhecido 1 década em meia hora. Mãe, a gente pode conversar? Ele disse quase sussurrando. Claro, respondi com a calma de quem já esperava aquilo. Nos sentamos à mesa da cozinha. A mesma mesa onde eu servia almoços de domingo, sopas no inverno e aniversários de infância. Agora era cenário de um acerto de contas silencioso. Amanda ficou em pé, braços cruzados. Você não pode fazer isso com a gente. Não estou fazendo nada com vocês. Só estou cuidando do que é meu. Mas a gente mora aqui, Daniel exclamou. Mora, mas nunca perguntou se podia. Só veio. Silêncio. Você sabia que era provisório? Sim. E agora o tempo acabou. Ele passou as mãos no rosto. A gente vai para onde? Isso não foi pensado do dia para a noite, Daniel. Vocês tiveram tempo, só não quiseram ver, nem ouvir. Amanda interveio, irritada. Você sempre pareceu tão calma, tão passiva. Como é que eu mudei? Completei. É simples. Um dia o silêncio vira grito, mas não um grito alto. Um grito que se ouve por dentro. Eles não tinham mais argumentos. Nos dias que seguiram, notei mudanças. Amanda começou a limpar a casa com mais frequência. Daniel passou a me oferecer café. Chegaram até a comentar se eu queria mudar de volta para o quarto de cima. Eu recusei. Não por raiva, mas porque já não fazia mais sentido. Joana me ligou 2 dias depois. Catarina, temos uma oferta firme, acima do valor sugerido. O casal amou a casa. Querem fechar o quanto antes. Vamos aceitar. Tem certeza? Você quer avisar eles com mais tempo? Já estão avisados. Passei a semana empacotando o que era realmente meu. O resto, deixei. Deixei a chaleira, os porta-retratos vazios, as cortinas novas que Amanda colocou sem me perguntar. Deixei os panos de prato bordados por mim anos atrás, com a esperança de que um dia seriam parte de uma família unida. Nada disso me doía mais, porque agora eu enxergava. Não era a casa, era a ausência de respeito. Daniel tentou me convencer pela 3ª vez. Mãe, e o Lucas? Ele adora vir aqui. Então ele pode me visitar na casa nova, com data e hora, como visitas fazem. Amanda chorou uma noite. Fechou-se no quarto antigo, o meu quarto, e chorou alto o suficiente para que eu ouvisse. Mas não era dor, era medo. Medo de sair da zona de conforto, de perder o castelo que construiu sobre os escombros da minha paciência. Quando Joana voltou com o contrato de venda, assinei com mãos firmes. Cada letra, uma cicatriz fechando. Cada assinatura, uma memória sendo libertada. A mudança deles já está sendo organizada? Perguntei. Eles têm 15 dias, tudo registrado, aviso formal enviado. Assenti. Daniel não falou mais comigo por dias. Amanda evitava cruzar o olhar. Mas isso não importava. Passei a acordar mais leve. Andava pela casa como quem se despede de um velho conhecido. Cada azulejo, cada degrau, cada maçaneta que um dia apertei com amor, agora recebia meu adeus silencioso. No penúltimo dia, organizei uma última caixa. Dentro, coloquei a foto do Eduardo, minha aliança, uma blusa antiga do Daniel quando bebê e o contrato da venda. Fechei a caixa com fita e escrevi em cima: coisas que o tempo não levou. Na manhã da entrega das chaves, saí cedo. Amanda estava parada no jardim, os olhos inchados. Daniel na varanda, quieto. O caminhão de mudança deles ainda não tinha chegado. Vai mesmo até o fim? Ele perguntou. Já fui. Você vai se arrepender. Não vou. Arrependimento é o que vem de quem cedeu demais por tempo demais. Amanda se aproximou. E se a gente pedir desculpa? Eu agradeço. Mas perdão não reconstrói aquilo que vocês demoliram com desdém. Ela tentou tocar meu braço. Recuou. Daniel deu um passo à frente. Mãe, de verdade, você acha que tá certa? Não se trata de estar certa, se trata de estar viva, inteira, e eu não tava mais. Dei as costas. Enquanto caminhava até o carro que me esperava com um novo endereço em mãos, senti que, enfim, a virada estava completa. Eles ficaram na varanda, imóveis. A casa atrás deles, ainda em pé, mas por dentro desmoronava. Porque pela primeira vez,
Eles viram que eu era a dona do alicerce. E sem mim, nada se sustentava. A manhã estava nítida quando acordei no novo apartamento. Sol dourado, cheiro de café fresco, silêncio que não me cobrava nada. Sentia-me leve, mais leve do que há meses. No correio, já esperava o documento da imobiliária. Confirmação da venda registrada. Tirei da envelope azul. Li cada palavra, cada número. Respirei fundo. Voltei à cozinha. Preparei café. Chamei a Joana por mensagem. Estou pronta. Às 9h45, ela chegou com a chave reserva em mãos e os compradores, o casal jovem, animado. Mariana passou a mão sobre o corrimão da escada. Lucas olhou o pé direito alto e comentou da claridade. Eles conversavam com entusiasmo sobre possibilidades de reforma, de decoração, como se construíssem sonhos nas paredes. Amanda apareceu na sala. Estava pálida, o rosto tenso. Você realmente vai se mudar? Disse com a voz embargada. Eu sorri. Sim, Amanda. E você vai ver o que acontece quando alguém tira da dona uma casa que nunca pertenceu a ela. Ela mordeu os lábios. Daniel avançou com o olhar confuso. Subi as escadas com os compradores atrás, escadas que um dia percorri como mãe, dona de tudo. Agora era uma visitante. Mariana abria portas com os olhos brilhando. Olhou o quarto do casal. Tocou a lista telefônica que eu usava quando trabalhava como enfermeira. Aquele livro antigo ainda estava na mesinha de cabeceira. Outro resquício de mim. Chegamos à sala. Vocês me viram lá, sentada, com a xícara de café na mão. Este é o contrato final, disse Joana, passando-o a Lucas. Ele leu em silêncio, depois olhou para mim. Você assinou tudo? Ele perguntou, num misto de admiração e incredulidade. Assinei. Cada página, cada cláusula, cada trecho. Foi difícil, mas foi a virada. Amanda desviou o olhar para o papel. Foi traição, disparou ela. Não, Amanda. Traição é tomar o que não é seu e chamar de redistribuição. As palavras ecoaram no cômodo. Daniel engoliu a saliva. Aproximou-se. Mãe, como você teve coragem? Relaxei os ombros. Sabe aquela sensação de estar enterrada viva em um lugar que você construiu? Eu soube que aquele dia tinha acabado quando comecei a pensar em mim. Ele abaixou os olhos. O rosto marcou-se de culpa. Lucas, com a caneta na mão, sentou-se à mesa e assinou o contrato. Joana entregou a chave sobrando para mim. A chave que, simbolicamente, dava licença para me libertar. Para partir, mas com dignidade. Obrigada por mostrar aquilo que muitos não tiveram coragem de ver, disse Lucas. Agora vão viver aqui, fazer desta casa um lar de vocês. E espero que ela lhes traga tanta alegria quanto me trouxe. Amanda deu um último olhar para a casa. Tocou o batente da porta. Seus dedos tremeram. A gente não sabia, começou ela, falhando. Sabiam sim, só escolheram fingir que não viam, respondi. Enrolei o casaco no braço. Despeço de vocês agora, disse. Joana me acompanhou até a porta. Lucas e Mariana saíram com as caixas que trouxeram. Riram enquanto comentavam cada ambiente. Amanda ficou parada dentro, como quem espera um adeus silencioso. Daniel estava atrás dela. Mãe, disse baixo. Não, respondi com firmeza. Eu não sou mais mãe dessa casa. Eu sou dona. A porta fechou com um clique. Atrás dela, o olhar dos que não entenderam, finalmente entendeu. Fiquei ali por um instante na calçada, segurando a pasta com o contrato. O sol brilhava no meu rosto. Não havia tristeza, havia clareza. Caminhei até o carro com passos lentos e seguros. Pela primeira vez, me senti inteira. A campainha já tinha sido substituída por silêncio. A casa que foi minha agora era deles, mas o impacto só se revelava nas expressões. Cada olhar, cada gesto tardio e a humilhação que se espalhava no ar como fumaça após incêndio. Amanda, de pé na sala, com os olhos vidrados e os lábios tremendo, parecia ter sido desmascarada. Ela tentou falar, mas as palavras falharam. Daniel ficou parado ao lado dela. Por alguns segundos pensei que ele fosse me abraçar, mas em vez disso desviou o olhar, como se tentasse evitar encontrar a verdade refletida em minha face. Nem se atreveu a falar. Joana e os compradores já haviam saído.
As caixas vazias ainda ocupavam a entrada. A chave gira silenciosamente no contrato final. Ele segurava firme entre as minhas mãos, como símbolo de minha virada completa. No rosto de Daniel, reconheci algo que doeu como facada: culpa. Ele que tantas vezes ignorou meus esquecimentos, permitiu que a casa fosse corroída pela ausência de intimidade. Ele que escolheu a neutralidade suave ao invés das palavras que eu mais precisava. Você não podia ter conversado antes? Ele disse, a voz embargada. Conversei. Com você, com Amanda. Mas conversas só funcionam quando quem escuta tem coração aberto. Respondi, com voz firme, mas calma. Amanda abaixou a cabeça. As mãos tentavam se fechar num abraço que já não tinha chance de funcionar. O avô sempre dizia que a casa era um símbolo de união. Seu tom, quase um sussurro cortado. A casa foi da família que eu construí. Disse, com emoção contida. Vocês desfrutaram dela enquanto me apagavam. Parada ali, ao meu lado, uma vizinha antiga, Dona Marisa. Apareceu à porta. Ela ouvira os rumores, escutou a conversa abafada. Catarina, começou ela com a voz suave. Sinto muito. Você merece mais que respeito. Merece reconhecimento. Amanda virou-se para encarar a vizinha. Um olhar de vergonha misturado com raiva. Um instante onde tudo parecia se desfazer em segundos. Ela sempre cuidou de todos nós, continuou Dona Marisa. E ninguém viu. Agora vejo que não era só minha impressão. O silêncio alternou entre constrangimento e alívio. O pesado clima emocional se instala. Não havia gritos, apenas olhares intensos. Uma mudança definitiva foi revelada. E não era volta atrás. Daniel limpou a garganta. Mãe, a casa, ela vai ser entregue hoje? Perguntou cauteloso. Vai, respondi. Já está tudo encaminhado. Podem buscar as coisas que quiserem antes da mudança. Ele balançou a cabeça e saiu da casa cabisbaixo. Fiquei ali, no limiar da porta. O sol da tarde caía com generosidade no meu rosto. O vento movia levemente as cortinas. Percebi, então, que havia permitido que meus pés fueram firmes naquele chão pela última vez. Aquela redefinição estava completa. Aquela era a minha vitória. Voltei ao apartamento novo, tomei um copo de água fria e sentei perto da janela, observando o velho bairro. Cada casa, um reflexo do que foi, do que podia ter sido, e finalmente do que agora seria, um lugar meu. Você está em paz? Perguntou Joana, que retornou com um remédio para a dor de cabeça que eu tinha acabado de reclamar. Não paz, disse eu sorrindo. Tranquilidade. E isso é muito mais. Em uma semana chegaram as cartas. Primeiro de um primo distante. Não sabia, dizia o bilhete. Sinto muito. Depois, mensagens da família mais próxima. Tentativas de reatar a normalidade. Algumas causavam arrepio. Mas eu não respondia. Mandei uma única mensagem para minha irmã Rosa. Rosa, obrigado por estar comigo desde sempre. Finalmente estou livre. Ela respondeu com emojis e coração. Nos dias que passaram, a casa vazia no bairro mudou de cor em minha mente. Era palco de um ciclo encerrado. Eles mudaram para um apartamento menor, caro, sem garagem, cheio de regras e constrangimento. Faltava tecido original, falta de roupa de cama lavada à mão, falta de chazinho à noite, faltava coração. Recebi uma encomenda no novo lar. Era um vinil antigo que pertencia ao meu marido. Ele era músico amador. Aquilo tinha valor sentimental. Eu não vendi na mudança, só tirei da caixa. E aquela noite, escutei a música sozinha. Os arranjos soavam no apartamento com reverência. Era meu momento de reconexão. O som antigo respirava no meu peito e me lembrava quem eu sempre fui. A lição ecoava. Nem sempre a mudança vem com rumor. Ela chega com passos firmes e olhos quietos. A justiça emocional não é barulhenta. É tremor silencioso que faz todo mundo sentir. Quando acordei no quarto, iluminado do novo lar, sorrindo, percebi. A casa deles entrou em um processo de erosão absurda. Sujeira nos armários, hipoteca alta, discussões. Eu soube disso pelo grupo do bairro. Eu não tornei pública. Apenas observei. Hoje, quando passo pela antiga esquina, sinto liberdade. O vento,
a lâmpada que ainda pisca no poste. Tudo lembra que eu dei a Deus. E não sinto tristeza. Sinto clareza, porque o clímax não foi apenas a venda. Foi a reação de quem pensou que me destruíam. Foi aquele momento quando eles ficaram sem palavra, sem casa, sem argumento. E eu me tornei íntegra outra vez. Por muito tempo, eu achei que amar significava suportar, aguentar em silêncio, ceder, ser invisível em nome da paz. Fui ensinada que mulher forte é aquela que engole o choro, que segura o mundo com um braço só e ainda sorri no fim do dia. Que mãe boa é a que nunca diz não, que se encolhe para caber no espaço dos outros. E eu acreditei. Acreditei a ponto de me diminuir, de me dobrar em 12 para caber no tamanho que esperavam de mim, de me calar quando doía, de pedir desculpas quando era eu quem estava sendo ferida. Demorei quase 60 anos para entender que não era fraqueza dizer basta, era amor próprio. Não foi fácil. A casa, as memórias, os abraços que eu sonhei, tudo parecia me gritar que eu era culpada por mudar, que eu estava traindo o papel que me deram. Mas um papel não define uma mulher. E eu me recusei a ser figurante na minha própria história. Quando fechei aquela porta pela última vez, levei comigo mais do que caixas. Levei dignidade. Levei silêncio curado. Levei coragem. Porque ali, naquele silêncio, naquele carro que me levava embora, eu percebi. A gente só é desrespeitada uma vez. Depois disso, é escolha continuar ali. E eu escolhi sair. Escolhi o incômodo temporário da mudança, no lugar do conforto amargo da humilhação. Hoje, eu durmo em paz. Não porque tudo está perfeito, mas porque tudo é meu. Minha escolha, meu tempo, minha companhia. Não preciso mais andar na ponta dos pés. Não preciso mais esperar ser convidada para existir. Eu me convido. Eu me pertenço. E se eu puder deixar uma única lição para quem ouviu essa história até aqui, é essa. Você pode perder muita coisa quando se impõe, mas o que você ganha é inegociável. Você ganha você, e isso ninguém tira. Durante muito tempo, eu pensei que era errada por esperar reconhecimento, que era egoísmo querer um obrigado, ou que seria mamãe por dizer não, por pedir espaço, por pedir respeito. Fui ensinada a sorrir mesmo quando doía, a aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes, a acreditar que amor se mede em silêncio, em renúncia, em sacrifício. Mas não é verdade. Amor não é isso. Amor também é limite, é escolha, é saber dizer, eu mereço mais. E foi só quando me permiti olhar no espelho e dizer, com todas as letras, que estava exausta de ser invisível, que comecei de fato a existir, não como mãe, não como avó, não como suporte de ninguém, mas como mulher, inteira, dona de si, dona da própria casa e da própria história. Se você chegou até aqui, me ouvindo em silêncio, se alguma parte dessa história tocou um canto adormecido aí dentro, então talvez você também esteja cansada, cansada de bancar tudo, de ser a forte da casa, de ouvir que não é para tanto, de ser tratada como se fosse fardo, quando sempre foi alicerce. E se for esse o caso, eu te digo agora, você não está sozinha. Você é mais do que aquilo que os outros enxergam, mais do que a função que te deram, mais do que o espaço que te deixaram ocupar. Você é inteira e tem todo o direito de exigir respeito, mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que desmonte a estrutura inteira, porque às vezes é só no colapso que a verdade aparece. Se essa história falou com algo dentro de você, comenta aqui embaixo. Eu me escolho, sempre. Deixa essa frase como testemunho, como bandeira, como começo de uma nova história que, dessa vez, tem você no centro. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda é tempo, ainda dá para recomeçar, ainda dá para se levantar, porque quando uma mulher se levanta por si mesma, ela levanta o mundo.